dos gênios da nossa poesia, uma das referências maiores que a gente tem aqui no Pajeú, né, de poesia. Hoje eu tenho a honra de ser amigo de Zé Adalberto, mas por muito tempo fui só fã, né, poeta? E aí, sempre que o pessoal vem para conhecer a poesia do Pajeú, eu acho que Zé é uma das figuras a ser conhecida pela genialidade, pela simplicidade dele, por ser essa referência, né? Porque eu tenho hoje 29 anos, já estou ficando velho, mas acho que quando comecei a ler minhas primeiras poesias, as poesias que eu li eram de Zé, eram de Dedé Monteiro, eram de poetas que a gente tem. A gente tem aqui no Pajeú o privilégio de ser próximo dos nossos ídolos, né? E a gente não precisa ir muito longe para descobrir, para sentir a poesia. A poesia está aqui entre nós e a gente chega um dia a ter a oportunidade de ser amigo dessas pessoas, de participar de eventos juntos, né, Zé? De declamar junto no palco e ser convidado para declamar, enfim. Isso é Zé Adalberto. E aí, poeta, como é que foi aí o seu encontro com a poesia? Aprendeu com alguém? Foi na oralidade? Foi a atmosfera daqui da região? Como é que foi? Foi na oralidade. Agora foi na oralidade radiofônica. Foi através do rádio, lá na zona rural, lá no sítio lá. Não tinha outra opção de ir através de programas de cantadores de viola, Ivanildo Vila Nova, Zé Cardoso, porque naquela época não tinha nem sequer energia, não tinha na zona rural. Não tinha nenhuma interferência. Aí ficava bom de sintonizar programas de viola em qualquer horário do dia. Você conseguia sintonizar a rádio Fortaleza, Caicó, Campina Grande, Patos. Mas também dos poetas daqui, né? Na época não tinha ninguém, depois foi que aflorou. As cantorias começou pela periferia e tal, mas não tinha até então cantorias. As cantorias vieram brotar, digamos, da década de 80 para cá. Cantorias de feira, não é Vinícius? As cantorias de bares mesmo. De bar, pé de parede, né? Os amigos se juntavam, não era nem para ganhar dinheiro, era mais para ter aquele encontro mesmo. Mas não dizia que a poesia vem do século XIX, o Ugolino, o Romano da Mãe d'Água, o Ugolino, Nicandro. Só que termina que ficavam às vezes muito distantes, né, poeta? Ter essas cantorias. Exato, velho, porque se tem registro da história, mas assim, não tem nenhuma uma prova mais próxima. Já existiu uma rixa com essa questão da cultura, da poesia, mas de pessoas... Tá vendo, sou eu, né? Existiu uma rixa, eu acho até pessoas que tinham muito compromisso, eu diria, com essa questão. Mas essa nova geração, eu digo nova geração, eu me incluo nela, mas eu já estou com 54, sabe? Eu não alimento essa ideia, não. Exatamente. De disputa, de fronteira, não. A poesia eu acho que não. Porque eu acho que quem perde com essa disputa todo mundo vai perder. Porque a gente tem que ter consciência, né, Zé, de que a gente tem muito a mostrar para o mundo, para fora, para o Brasil. Mas imagina se a gente ficar com disputa besta aqui, de Tapetinho, São José, Tabira. A gente vai se degladiar aqui com isso, enquanto está perdendo tempo e está espalhando isso aí. Por isso que essa amizade que eu tenho com o Zé hoje, que a gente tem com o Dedé, que é de Tabira, isso favoreceu muito para quebrar essas barreiras, né, Zé? Que antigamente tinha muito essas barreiras mesmo, de um poeta não ser bem recebido em outra cidade, porque tem essa briga de um nasceu ali e outra cidade que quer dizer que é de lá. Acho que isso na verdade é uma grande besteira. Acho que a pátria Pajeú é bem maior do que tudo isso, né? Claro. Cada um defende a sua terra de uma forma, claro, de uma forma civilizada, né? Até numa apresentação, por exemplo, eu sou de tal cidade, e a gente tem que puxar o fogo, a gente tem que defender a nossa terra, isso é normal. Agora só sem criar a rivalidade, né? Rivalidade, porque aí não é... E o Balaio Cultural, esse projeto aí? Tem um projeto, né? Não, atualmente muitos projetos estão existindo aqui no Pajeú. O Balaio é um dos primeiros, né, Zé? Um dos primeiros, Zé. O Balaio em Tuparetama. Tuparetama, organizado por pessoas de lá, poetas de lá.
e que serviu muito de exemplo para muitas cidades, até como São José da Gita e Itapetim, porque a briga era São José e Itapetim, mas essas duas estavam ficando para trás, frente a outras cidades, como Tabira, Tuparetama, que estavam cultivando mais a poesia até do que a gente. Claro. E aí Itapetim agora já está tendo Itapetim diverso, né? Tá. São José está tendo o Caçoar, são eventos mensais, entendeu? Que está fazendo com que a cultura entre num calendário, crie-se um calendário cultural na região da gente, né? Para quando o turista vem conhecer, saber que naquela época tem algum evento interessante para se ver. Qual a preocupação do senhor e o que o senhor acha que tem que ser feito para que isso seja preservado? Porque os pequenos hoje também é porque o senhor teve uma infância que hoje é uma infância que não existe mais para as crianças. Ver num lugar onde só tinha o rádio, o senhor sintonizava os programas de viola, que aconteceu em Fortaleza, isso não existe mais. As crianças hoje, infelizmente, estão diante de uma televisão, ou estão diante de um computador, e, enfim, achando que os modelos a serem seguidos são aqueles que a televisão oferece. E qual a preocupação do senhor e dos demais poetas para que as crianças continuem pensando, tendo agilidade no pensamento e cantando isso que eles vivem aqui? Olha, as oportunidades de serem mostradas assim, essas culturas, essa poesia, elas são meio raras. Mas a gente, num evento de praça pública, esses que estão acontecendo, aqui tem Itapetim diverso, a gente declama e lá muitas crianças, muitos jovens participam em sala de aula. Às vezes até quando eu vou dar um aviso aqui, eu sou da administrativa, mas quando eu vou levar um aviso da secretaria, às vezes eu chego na sala e dou um bom dia com um verso. E alguém diga mais, e você diz mais verso. E assim em outras salas. Daqui a pouco chega um aluno aqui na sala do trabalho. Ei, eu escrevi um negócio aqui, eu acho que isso é um verso. Eu queria que você visse. Isso também desperta. Entendeu? Isso é uma coisa quase que contínua. Principalmente quando é um verso de pessoal de poedeira, essa pessoa Poedeira de amor, sofrido. Pessoal sofrido e tal. Aí você diz um verso dessa natureza, ou de sertão, ou dependendo de onde eu esteja, posso dizer, um aniversário, você tem aquela coisa, pode dizer, do aniversariante, uma coisa religiosa, entendeu? E não sei se respondi a pergunta, mas é mais ou menos isso. A gente tenta implantar. E com isso você vai naturalmente descobrindo pessoas que gostam de poesia, jovens que gostam. Pois se a gente disser que vai ter um evento de poesia, Vinícius Gregório vai estar aqui, Nelson Pinhacó, Dedé Monteiro, uma massa muito boa de jovens vai participar. E aí a internet está virando uma ferramenta boa em nosso favor, porque antigamente Zé é um dos primeiros livros que eu tenho conhecimento de ter sido publicado assim, na minha época, que é o Caroço do Joá, né? Isso. Tem o livro de Dedé Monteiro, mas era uma coisa muito difícil e ainda é uma coisa muito difícil publicar livro, né? Ter apoio para isso é muito difícil. Só que a internet é uma ferramenta de publicação gratuita e que tem um alcance muito maior do que livros hoje em dia. Então a gente percebe muitos jovens, né, Zé, hoje em dia se utilizando da internet. E pedindo para compartilhar. A gente publica muito estrofe na internet. Tem uma página lá, tem um postado muito dela, Vinícius publica muita coisa também. Isso vai disseminando, né? Muitas pessoas vão tomando gosto com aquilo. Vocês não acham que com a televisão, com a mídia, com essa banalização aí da cultura, digamos assim, a poesia ela não está, de certa forma, desaparecendo não, porque tudo isso, na época que eu morava, eu sou de São José, na época que eu morava lá, assim, a gente tinha contato, eu tive contato com o Jó, com o Louro, quando era criança, e hoje em dia, assim, eu não vejo isso, o pessoal ter essas referências, assim, lá. Vocês não acham que a poesia ela não tá morrendo aqui, não? Quer responder primeiro, Pedro? Vai lá, eu acho que não, Teto. Eu também passei por uma preocupação muito grande quando eu fui morar em Recife de morrer essa poesia. Mas eu venho percebendo uma crescente muito grande de jovens. Assim como o Zé está dizendo dos jovens daqui e tal, lá em São José do Egito, no colégio que eu estudei, que acho que hoje você tem estudado o Oliveira Lima, que você estudou lá.
eu achava também que será que o pessoal ainda tem interesse? E ultimamente surgiu um grupo muito bom lá chamado Vozes e Versos, de jovens, que surgiu de uma reportagem que uma equipe da TV Escola foi fazer lá. E reuniram os jovens para cada um dizer uma poesia e cantar uma música. E aí o professor do nada disse, vamos apelidar esse encontro de Vozes e Versos. E esse veio a virar uma banda que estão tocando por aí. E esse grupo de jovens começou a influenciar outros que estavam lá dentro também. Então eu já estive muito mais preocupado, mas hoje eu me sinto mais tranquilo com isso. Entendeu? Porque a internet também favorece essa difusão. E os temas, porque assim, a gente pegava o Louro. Sim. Louro, a gente pegava, o Cancão, pegava um Rogaciano, pegava poetas clássicos daqui, eles falando do cotidiano do sertanejo, descrevendo o dia a dia da labuta, paisagem. Falando da paisagem. Hoje em dia, assim, eu acho que também o tema da poesia, até em alguma certa maneira, não está sendo levado a sério, digamos assim. Estão sendo monotemáticos, né? E às vezes até leva por esse caminho da pornografia, alguma coisa desse tipo, que isso, de certa forma, eu acho que, na minha opinião, né? Exatamente. É uma preocupação, sim. Agora a questão de falar, como você falou, que eles falavam do campo e tal, é porque a população mudou, né, Zé? A população da época deles viviam no campo, a sociedade vivia no campo, então eles falavam disso. Os jovens hoje, os poetas nascem da cidade, eu sou um fruto da cidade. Quando eu falo no campo, eu falo por inspiração divina, mas não vivi no campo. Às vezes a gente faz poesias que o pessoal diz, como é que você fez isso? Se você não viveu isso, não sei, foi Deus que mandou. Mas eu sou um poeta da cidade. Zé já pode falar mais sobre coisa do campo porque viveu no campo. Acho que mudou por isso, mas é uma preocupação ainda minha essa questão de serem monotemáticos. Porque poetas como Zé, como Dedé Monteiro, como Lenelson Piancó, que é outro poeta daqui muito bom de Itapetim, eles falam de tudo com muita propriedade. Hoje os jovens às vezes estão muito presos a um tema só, que eu acho, não sei se é a época da vida deles, que é o amor, a desilusão, que é sempre bom e bonito de se falar, mas quando só se fala nisso, quando só se pisa nessa tecla, talvez a poesia se torne desinteressante, né? E a poesia tem muito campo para ser explorado. Sertanejo aprendeu a honrar seu nome, sem cobrar de ninguém falsa homenagem, sua arma maior é a coragem. Com ela ele luta contra a fome. O feijão que o sertanejo come, com farinha e suor é misturado, quando ferve demais fica salgado, e fica duro demais se não ferver. Sertanejo é mais duro de morrer do que chefe de crime organizado. Não estou falando exatamente de sertão, estou falando de sertanejo mistura. Sertanejo precisa ter audácia para poder habitar o sertão bravo, das mudanças de clima é um escravo, mas trabalha com força e eficácia. Mesmo longe de médico e de farmácia, se uma cobra lhe pica no roçado, ele corta um pinhão, bebe um bocado do seu leite e escapa. A Deus querer, sertanejo é mais duro de morrer do que chefe de crime organizado. Aquela história só desse ponto, para não ficar muito longa, sertanejo na seca verte pranto, sertanejo na seca verte pranto, vendo a fome inanir os filhos seus, para chover toda hora, pede a Deus, mas a chuva só vai para outro canto. Faz promessa com tudo quanto é santo, passa horas rezando, ajoelhado, mas tem santo metido a deputado. Não faz nada, só sabe prometer. Sertanejo é mais do que morrer do que chefe de crime organizado. Nenhuma. Obrigado. Não fala basicamente do sertão, mas do meu sentimento pelo sertão, né? Quando eu fui morar em Recife, que eu saí daqui com 14 anos de idade para estudar lá. E um dia eu estava no apartamento, aí saí para dar uma volta na rua e vi um galo de campina. Galo de campina é um pássaro típico da gente aqui do sertão. E vi um galo de campina lá em Recife preso numa gaiola, né? Alguém criando esse galo. E aí eu voltei pro meu apartamento e fiz um soneto onde eu intitulei Eu e o Galo de Campina. Eu disse: triste sina de um galo de Campina que era alegre bem antes da prisão, mas foi pego nas grades do alçapão e hoje chora no canto a triste sina.
Eu também tive a sina repentina, é que um dia fui livre e hoje não. Na tristeza esse galo é meu irmão, minha sina da dele é cópia fina. Hoje a casa do galo é a gaiola, notas tristes no canto é aquele sola, a saudade do galo é a vastidão. O meu canto é um canto de lamento, a gaiola é o meu apartamento, é a saudade que eu sinto é do sertão. Muitas vezes, sozinho, eu me pergunto, para que tanta riqueza se depois que o caixão encostar e couber dois, o amigo melhor não quer ir? Para que cara, fragrância, se o defunto não exige perfume da natura? Mesmo a alma é cheirosa quando é pura, mas o cheiro do corpo ainda enjoa. Para que tanta riqueza se a pessoa nada leva da sepultura? Para que casa cercada por muralha, se a cova é cercada pelo pranto? Se para Deus todos têm do mesmo tanto, tanto é fazer a fortuna ou a migalha? Para que roupa de marca, se a mortalha não requer estilista na costura e o cadáver que a veste não procura nem saber se a costura ficou boa? Para que tanta riqueza se a pessoa nada leva da sepultura? Muito bom. Essa é espetacular. Não sou dono de ônibus nem de trem, mas enquanto eu puder me locomovo. Para que eu invejar um carro novo se o transporte final nem rodas tem? Nem me avisa dizendo quando vem, mas só anda na minha captura e bem abaixo da sua cobertura ele tem 4 asas, mas não voa. Para que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui? Bonito, poeta. Para que eu me esconder detrás de um pão se a miséria não bate em minha porta? Para que eu me cansar regando horta se amanhã ou depois já é verão? Para que eu confiar no coração sem saber quanto tempo a vida dura, que as feridas da alma não tem cura, quando é a ganância que as magoa? Para que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui da sua vida? Para que eu toda hora dar balanço no que eu tenho no andar atrás de um bingo? Para que tanta hora extra no domingo se Deus fez esse dia para o descanso? Para que eu trabalhar feito um boi manso se a chibata do dono me tortura? Para que eu reclamar da minha altura se o que a mão não alcança Deus me doa? Para que tanta riqueza se a pessoa nada leva daqui da sua cultura? Bonito, poeta. Eu não sei qual critério que Deus usa nessa escolha de quem deve viver. Morre um bom, mas um ruim que sempre abusa da maldade é quem mais custa morrer. Esse enigma não há quem o deduza. Só Deus sabe o que é que quer fazer quando agindo de forma tão confusa faz um bom pouco aqui sobreviver. Dizem que Deus o leva para melhor, pois precisa dos bons ao seu redor para livrá-los de um mundo sempre em guerra. Sendo assim, isso aí não faz sentido. Deus, perdoe-me. Se o mundo está perdido, precisamos dos bons aqui na terra. Bonito. Mudança de cenário, na verdade não é mais fala de centro, mudança de cenário, fala de sertão também. Bora. Assim, no cenário da seca, muitas vidas, como árvore, sem folha, flor e fruto, lembram mais africanas desnutridas, cuja pele dos ossos bota muito. Muitas lágrimas precoces são paridas pelo ventre dos olhos de matuto, que sem ano entrupica nas feridas, inflamadas no chão sem atributo. Eis que o céu, vendo os campos cadavéricos, fez ruir o trovão dos mais histéricos, nos ouvidos das nuvens que dormiam, as fazendo repor ao canto seu cada gota de fé que o sol bebeu no lugar das gargantas que pediam. Bonito. Muito bonito. Mas vez por outra a gente faz uma coisa engraçada, né, Zé? Coisa que fazer rir é mais difícil do que fazer chorar, né? É. E aí, de vez em quando Deus manda a inspiração, eu fiz essa. Aí o que eu disse que eu não gosto de associar é porque muitas vezes a pessoa, o humor, ele se espalha mais, né? E as pessoas fazem mais sucesso pelo humor do que pelo sentimento, aquela coisa. E aí eu não gosto quando a pessoa associa que eu sou um poeta engraçado, porque eu não sou. Eu faço às vezes, entendeu? Mas é um poema meu intitulado Matuto na Internet, que narra a história de um caboclo, como eu mesmo, que nasceu no sertão, foi morar na capital e passou muito tempo e resolveu voltar para cá. E aí ele fez uma poesia narrando como foi essa volta. Ele disse: Zé de Dona Quiterinha era um cabra matutado. As viagens que ele tinha restringiam-se ao roçado. Cabra forte, de coragem, eu guardava a sua imagem nos tempos que longe vão. Falava errado, talvez porque pobre não tem vez nem tempo para educação. Fazia mais de 6 anos que eu não tinha visto o Zé.
Foi então que fiz os planos de vê-lo e com muita fé parti para o meu sertão. Na minha imaginação lembrei de Zé no passado, cabra matuto de pia. Eu nunca imaginaria que José tinha mudado. Cheguei aqui à tardinha, a viagem foi ligeira, cheguei aqui à tardinha e foi em toda carreira para casa de Quiterinha. Chamei, mas ninguém ouviu. Chamei de novo, aí saiu Quitéria e sua bondade, que me abraçou dando um laço, matando num só abraço 6 anos de saudade. Quitéria foi me falando que Zé estava no roçado, mas que estava já voltando depois de trancar o gado. E até aí tudo igual. Dona Quitéria normal, Zé trabalhando na roça. Fiquei ali como estava quando eu menos esperava escutar aquela voz grossa. Era Zé, meu grande amigo. A mesma aparência rude daquele José antigo, dos nossos banhos de açude. O mesmo palavreado com seu português errado, assassinando o plural. Em vez de as vacas, as vacas. Em vez de as facas, as facas. E até aí tudo igual. E a gente foi conversando, recordando as alegrias. Depois fiquei declamando para Zé algumas poesias, que de tanto ele gostar, pediu para eu lhe mandar os versos desde o começo. E eu lhe disse sem rodeios, vou mandar pelos correios, dite aí seu endereço. Foi então que percebi que José tinha mudado. A primeira vez que eu vi um matuto informatizado. Zé disse, pra que correio? Repasse pro meu e-mail, que ele chega sem demora. Hoje ninguém vive sem, se você ainda não tem, creio que já passou da hora. Fiquei de queixo caído e disse, pronto, danou-se. Se o mundo tava perdido, com essa agora acabou-se. Mas Zé ficou todo sério e disse, qual é o mistério? Mudando da voz o tom. Anote seu oba-oba, zquiterinha@hotmail.com. E disse as coisas de lá, por aqui já repercute. Se quiser só mandar os versos pro meu Orkut, que eu vou na Lan House e baixo, pego o meu pendrive e encaixo na entrada USB, armazeno os versos seus, depois repasso pro meu notebook e vou só ler. Tanto no meu notebook eu posso até lhe ajudar. Publico no Facebook, pro seu nome se espalhar. Coloco lá no mural, porque quem achar legal vai comentar ou curtir. E o povo compartilhando, seu nome tá se espalhando sem nem de casa sair. Eu fiquei bestificado, não entendi quase nada. Fiquei todo envergonhado, mas com a boca calada. Deixei Zé continuar, que danou-se pra falar no tal Twitter, que eu nem sei o que significa. Mas Zé falou de voz rica, hoje todo mundo tem. Aí eu pensei, mas é danado. José erra o português, mas fala todo acertado pronunciando o inglês. Falou num blog que tinha, aí Dona Quiterinha falou, vê se não esquece, entre no Google e na linha bote Zé de Quiterinha, clique no link e acesse. Pensei comigo, já vi isso que vai mais danado, mas dessa vez nada disso, mantive a boca calada. Aí Quitera indagou solene, tu tens MSN? O meu é fácil, não erre, me adicione no seu hall, quiterinha@bol.com.br. Eu fiquei todo perdido no mundo informatizado. Me achava muito sabido, me senti todo humilhado. Pensei que as modernidades viam-se em grandes cidades. Preconceito besta é o meu. Fui-me embora do sertão, mas fui com a convicção de que o matuto sou eu. Aí, bonito, mano. Do circo, né? Alô, alô, criançada, prepare o seu coração, avise a sua alegria, convide a sua emoção para passear no circo da sua imaginação. Aí entra, né? Aí fala dentro do circo veio, aí fala dos personagens, todos. A gente sempre com a preocupação de que seriam valores no contexto. Aí depois disso foi interessante. Uma editora lá em São Paulo viu, mas não quis também. Quis a princípio. Aí a menina disse, Zé, tem como você escrever outro livro sobre circo? Rapaz, não tem não. Mas tenta aí, faça outro. Agora você não pode dizer que não tem nada a ver com o que você fez primeiro e tal. Passei uns 15 dias matutando. Aí apareceu uma ideia, eu escrevi um livro também, outro sobre circo. Tem uma editora chamada Multifoco, que pega esses autores iniciantes. E a gente, uma menina ilustrou, a gente mandou para lá, sabe? Mas já mandou em junho do ano passado. Mandei alguma cobrança, tinha muita coisa que estava vendo a questão. Tanto é que eu gostei mais desse do que do outro. Pois é.
tem uma inserção de valor muito grande. Tem hora que o palhaço chega na plateia do circo, uma roupa, a roupa dele tem muitos substantivos de valores como honestidade, amizade, cuidado, educação, civilidade. O palhaço chega com essa roupa na sala. Os alunos ficam curiosos para saber por que ele está daquele jeito ali, ele vai explicar cada palavra, entendeu? Aí tem uma contadora de história. Isso acontece, vocês não vão comprar o livro, não. Isso acontece, o título é O Circo do Meu Sonho, entendeu? Isso acontece, a maioria da história quase acontece durante um sonho do menino. Para vocês, se todos fossem criança, ninguém vivia com medo. O míssil nem de papel, a arma nem de brinquedo. E a paz não era ferida nem com uma ponta de dedo. Mas isso aí vai demorar, né? Mas eu acho que a gente consegue.